Queridos amigos, boa noite, bem-vindo à aula de hoje. Hoje nós vamos falar aí de bastante temas interessantes, vamos falar de medicina Ayurveda. Estamos iniciando a aula agora às 19h05 e essa aula será também transmitida no YouTube para quem não tiver tempo de assistir hoje, tá? Então, bem-vindo à nossa aula, bem-vindo aos nossos amigos, todos os nossos amigos que estão em sala por enquanto, já estou vendo vários chegando por aqui. E eu vou chamar agora primeiro a nossa amiga Luciene Cardoso, que já está aqui em tela também para falar com a gente. Dá uma boa noite. Querida, muito bem-vinda à nossa aula, ao nosso espaço. Os alunos estão ansiosos para conhecê-la. A aula é de bastante tema, inclusive esse tema foi pedido em aula algum tempo atrás, né? Mais dedicação à medicina Ayurveda. E nós estamos aqui com a nossa amiga Luciene Cardoso, que é uma especialista nisso, que ela estuda esse conteúdo, tem esse conhecimento e vai poder transmitir para a gente hoje. Querida Lu, boa noite, muito bem-vinda. Boa noite, gente. Eu agradeço todo mundo que está aqui, que veio para nos ouvir, para poder estudar um pouquinho, né? Boa noite aí, Igor, Luciana, Robson, Laura, Carmosino. Boa noite a todos. Será que Perfeito, vai Lu. entrar mais alguém? A gente já pode iniciar? Então, nós já podemos iniciar a aula. Aí as pessoas que Uhum, forem entrando, pegam um bonde andando, pode ser? beleza. Então tá bom. Precisando de qualquer coisa, me chame, estou por aqui. Vou passar a Tá palavra bom. para você agora e fechar os microfones. Aí Uhum, o ritmo da aula é o mesmo. Para quem não se lembra, a gente deixa a professora explanar para a gente o conteúdo, né? Ela explica para a gente o tema da aula, ela vai falar o tema tudo. E posteriormente a gente libera, após a explicação, nós liberamos um tempo para que as pessoas tirem as dúvidas a respeito do tema e as dúvidas que ficaram na aula também. bom, é isso aí, gente. A gente vai falar hoje sobre um assunto que, assim, para mim, é um assunto muito é, interessante, porque toda a medicina ayurvédica, ela está convergindo para esse tema, que são os gunas, os nossos, é, tudo o que se refere a, ao nosso campo material, né? É, a gente vai falar um pouquinho. Vamos primeiro conceituar, né, gente? Vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar, né, nos gunas. A palavra guna, ela, literalmente, ela quer dizer corda ou amarra. Por que corda ou amarra? É tudo aquilo que nos prende à nossa natureza material. Nós estamos todos aqui nesse mundo material e existem qualidades que nos prendem a esse mundo material. Vamos dar um exemplo aqui, tá? É, tudo que está tudo que está na natureza vai convergir para essas três qualidades da natureza material, que são os gunas. Nós temos o sattva guna, que é o modo da bondade, nós temos o raja guna, que é o modo da paixão, e a gente tem o tamaguna, que é o modo da ignorância. Se a gente for pensar bem, todas as coisas do nosso universo material estão classificadas dentro dessas qualidades, né? Ou a coisa está no modo da bondade, ou ela está no modo da paixão, ou ela está no modo da ignorância. Agora sim, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, na nossa alimentação, tá? Nós temos alimentos que estão no modo da bondade, alimentos que estão no modo da paixão, que é Raja Guna, e alimentos que estão no modo da ignorância. Qual seria um alimento que estaria no modo da bondade?
Quanto mais o alimento ele está próximo da natureza, do natural, né, ele está no modo da bondade. Quanto mais ele está afastado da natureza, quanto mais ele está afastado do nossa, né, da bondade, ele vai estar no tamaguna, que é tamas, que é o modo da ignorância. Um exemplo de um alimento que está em modo da ignorância. As carnes, por exemplo. Um alimento que não tem nenhum prana, que não tem nenhuma energia vital, está totalmente no modo da ignorância. Agora, um alimento que está na energia vital, ela está no modo da bondade. Tem alimentos também que estão no modo da paixão. Por exemplo, o alho, a cebola, alimentos que têm um cheiro forte, alimento que tem que são apimentados, que tem muita pimenta, que deixa a mente da gente mais, por exemplo, deixa a mente da gente embotada, por exemplo, né, gente? Por exemplo, as pimentas, café também é um exemplo de um alimento que está no modo da paixão. Então, gente, tudo que está no universo vai se encaixar nesses modos, né? O que o modo da bondade traz para a gente? Felicidade, paz, sabedoria. Um livro que você lê pode estar no modo da paixão, da ignorância, da bondade. Qualquer coisa que você pensar, uma bebida está no modo da paixão, da ignorância ou da bondade. Os gunas, eles atuam não só no nosso físico, como ele também atua na nossa mente. Quando a gente pensa nos alimentos, como esses gunas eles ficam interagindo um com os outros. Então, por exemplo, você pensa num alimento, numa uma feijoada, vai. Você pensa, não, a feijoada ela está no modo da paixão e da ignorância, nunca no modo da bondade. A não ser que for uma feijoada vegana, aí pode ser, né? Mas se for uma feijoada tradicional, na hora que você na hora que você se alimenta disso, ele te dá um certo prazer, para quem gosta, é claro. Eu não teria prazer nenhum porque eu não gosto. Então, assim, a pessoa que gosta de um churrasco, de uma feijoada, na hora em que a pessoa está se alimentando daquilo, está comendo aquilo, dá um prazer. O prazer é modo da paixão. Tudo que dá prazer é modo da paixão. Só que depois de um tempo que você comeu aquilo, o que acontece? Você você fica empachado, né? Muitas pessoas relatam que dá sono, né? Depois de comer uma feijoada, depois de comer um churrasco, depois de se empanturrar de comida, isso vira o quê? A sua mente e o seu corpo, elas estão no modo da ignorância, porque é um modo que deixa você totalmente embotado, deixa você totalmente inerte, né? O modo da ignorância também tem essa qualidade de ser da inércia. Você fica com sono, você fica
né, da vontade de não fazer nada, né? E essa vontade de não fazer nada é, é, é modo da ignorância, é tama guna. O que seria sátua para a nossa mente? Tudo que traz felicidade, paz, sabedoria, saúde mental, né? O rajas na nossa mente nos traz ansiedade, né? A nossa vida, a nossa vida atual, da maioria das pessoas, está totalmente no modo da paixão, se a gente for pensar, né? Porque a gente vive na correria, né? A gente vive as nossas paixões, né? O que seriam as nossas paixões? Paixão, sofrimento, né? Prazer é paixão, sofrimento é paixão, né? Tudo, praticamente todas as coisas que a gente vive no mundo atual é totalmente em modo da paixão, o nosso estilo de vida, principalmente numa cidade como São Paulo, numa cidade grande, São Paulo, Rio, e sei lá, né, qualquer cidade grande que a gente vive totalmente no modo da ignorância, né? O que a gente está vivendo hoje no mundo e no Brasil, principalmente com essa polarização política e outras coisas, a gente está totalmente envolto nas paixões. E isso traz uma certa, traz uma certa depressão para as nossas, para a nossa mente, né? Traz um embotamento para a nossa mente, que inicialmente é o modo da paixão, mas depois ela vira modo da ignorância, né? Se a gente pensar nos nossos, nos, no- na, no- nas, nos- desculpa, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos, é muito modo da paixão, né? E muito modo da ignorância também, né? É, essa natureza que, que nos puxa para baixo. O modo da ignorância, ela nos puxa para baixo. O modo da bondade, ela nos coloca para cima. Porque as nossas preocupações, hiperatividade, né? Por que que talvez, às vezes eu fico pensando, por que que existe muito diagnóstico hoje em dia, né, de crianças e mesmo de adultos de TDAH, né, transtorno de hiperatividade, por causa do nosso modo de vida, né, que sempre está nos puxando para as nossas paixões, né. O modo da bondade, ele traz também para a gente, para o nosso corpo e para a nossa mente, um certo equilíbrio, né? Existem alguns momentos na nossa vida que a gente precisa do modo da paixão. Por exemplo, quando a gente está procurando um emprego, né, ou quando a gente está é, preparando alguma coisa, né, para falar, né? Até posso dar o meu próprio exemplo. Eu estava preparando a aula para vocês aqui, eu estava no modo da paixão, porque assim, esse é um assunto que eu gosto muito. É um dos assuntos, assim, quando eu comecei a estudar isso, comecei a estudar Ayurveda, e principalmente os gunas e os doshas, eu me apaixonei pelo tema, né? Então, eu estava no modo da paixão, era necessário que eu estivesse no modo da paixão para poder preparar um tema para passar para vocês,
Depois que a gente terminar aqui, quando eu for dormir, quando eu for descansar, eu vou estar no modo tamas, porque dormir é o modo tamas. Vocês entendem, conseguem entender a diferença entre você estar no modo da paixão, porque você precisa naquele momento, de você estar constantemente no modo da paixão. Acho que deu para entender a diferença, né, gente? Você estar no momento, no modo da ignorância, no modo tamas, num momento em que você precisa descansar, é uma coisa. Agora, você se entregar à preguiça, à leseira, à lerdeza, isso constantemente, aí isso vai se tornar um problema, né? É a mesma coisa você estar o tempo inteiro no modo da bondade. Também acaba se tornando um problema, né? Então, o segredo, ele está no equilíbrio dos modos. Você pode estar fazendo alguma coisa no modo da paixão, mas não estar totalmente nele, não estar infinitamente nele, né? Existe um equilíbrio, tem que existir um equilíbrio entre esses três modos. E o universo, ele é equilibrado dessa forma, né? Existe, se você pensar no dia, né, se você pensar nas horas do dia, existem horas que são no modo da bondade, existem horas que é no modo da paixão, existem horas que é no modo da ignorância, tamaguna. Né? Na hora que você está se alimentando, talvez seja uma hora em que o seu organismo precisa estar mais quente por causa, pela digestão, para você poder fazer a sua digestão, né? Quando você está dormindo, quando você vai descansar, é preciso também. Então, o segredo está sempre no equilíbrio, né? Se estão acompanhando até aí, tá tranquilo? Eu acredito que sim, porque tem até comentários aqui já de pessoas que falaram que nem conheciam os modos, então já tá todo mundo curioso. Ah, sim. Né? É um assunto bem interessante, porque assim, quando você começa a compreender isso, muda a sua visão do mundo. Quando você começa a compreender os doshas, por exemplo, que a gente já teve em outras aulas, você começa a ver as pessoas de uma forma diferente, você começa a ver o universo de uma forma diferente, as coisas de uma forma diferente, você começa a compreender melhor o mundo, né? E realmente, quando eu adquiri esse conhecimento, mudou completamente mesmo a minha visão do mundo, né? Você pode, qualquer coisa que você olhar no universo, ele vai estar entre essas três qualidades. É o que prende a gente no mundo material. É, por isso que o guna quer dizer corda e amarra, porque isso tudo está prendendo a gente por aqui, né? E é preciso também que aconteça isso, porque afinal de contas a gente tem uma matéria, né? E se a gente tem uma matéria, é para a gente cuidar dela. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre como isso tudo vai impactar na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Infelizmente,
falando nos alimentos, infelizmente, é muito difícil você ter um alimento que esteja totalmente no modo da bondade. Mesmo as frutas, as verduras, os legumes, que teoricamente estariam no modo da bondade, dificilmente eles vão estar inteiramente. Por quê? Por causa dos agrotóxicos que são usados nos alimentos, nas frutas, nos legumes, tudo que a gente consome hoje em dia é difícil, né? É difícil de você ter uma coisa pura, né? Porque os alimentos que estão em Sato Aguna, que é o modo da bondade, seriam as frutas, os vegetais, os grãos, principalmente os grãos integrais, né? E hoje, o que mais estaria no modo da bondade seriam aqueles grãos germinados. Eu não sei se vocês já tiveram alguma aula sobre isso, sobre como germinar os grãos e se alimentar deles. Esses estariam assim totalmente, porque esses alimentos eles têm a força do crescimento, eles estão na força, né? Eles estão começando a crescer. Então, isso dá esse alimento, esse sattva guna, que é o modo da bondade, né? Os que mais estariam próximos do que seria o ideal de alimento sattva seria os grãos germinados. A gente tem também alguns temperos, né? Manjericão. Quem puder cultivar os seus próprios alimentos, pelo menos os seus próprios temperos, seria maravilhoso. Não sei aqui quem consegue fazer isso, né? Muitos devem morar em apartamentos, né? Coisas assim, mas que se a gente conseguisse cultivar nossos próprios temperos, eu acho que isso seria maravilhoso, né? Acho não, tenho certeza que isso seria uma maravilha, pelo menos os temperos, porque aí você estaria adicionando na sua comida alimentos, alimentos no modo da bondade, colocando lá junto com os seus outros alimentos, né? Agora, os alimentos que o Igor está dizendo aqui que ele tem o coentro, o manjericão, né? Bem legal. O manjericão, aliás, gente, na Índia, é considerado um alimento sagrado, o manjericão, né? Eles, eles até fazem um tipo de mantra para o manjericão, sabe? É considerado sagrado mesmo, porque ele adicionado aos alimentos, ele traz um frescor, uma coisa leve, e é muito bom ter a planta do manjericão em casa, né? Se vocês não puderem ter nenhum, pelo menos um manjericão, se vocês tiverem em casa, seria maravilhoso. Bom, agora vamos falar dos alimentos que são rajagunas, que são os alimentos no modo da paixão. Todos os alimentos que são estimulantes tá no modo da paixão. Por exemplo, café, chá preto, desculpa, café, chá preto, cebola, alho, pimenta, do- do- dos, eh, dos temperos, né? Falando dos temperos, cebola, alho, pimenta, as frituras, batata frita, qualquer coisa frita, né? Tá no modo da paixão também.
E a gente pode dizer, né, não sei se vocês já repararam, as coisas que dão mais prazer no paladar são os alimentos fritos. Vocês já devem ter reparado isso, né? Quem é que não gosta de uma batata frita, né? Quem é que não gosta de uma mandioca frita? É bom, né? E ele Delicioso, eu diria. desperta. Como? Delicioso, eu diria, viu? Uma batatinha, Sim, uma mandioquinha frita, uma mandioquinha polenta frita, frita. polenta frita, ótimo, né? Tudo que é frito é bom ao nosso paladar, né? Então a gente classifica eles como rajas, como modo da paixão, porque desperta na gente, não deixa de ser, né? Uma paixão, uma coisa boa. Não que os outros alimentos também não despertem coisas boas na gente, já vou falar já já. O açúcar também, açúcar refinado, principalmente o açúcar refinado, né? É, o açúcar mascavo ou demerara, eles não estão totalmente no modo da bondade, tá, gente? Qualquer açúcar está no modo da paixão, mas principalmente o açúcar refinado, né? E os alimentos processados. Ora, modo da ignorância, uns eu já falei, né? Que seriam as carnes de animais mortos, é claro. Porque ali, claro, tem que estar no modo da ignorância, porque ele foi produzido com a morte de um ser, né? De um ser senciente, um ser que tem consciência de que está no mundo, né? Não é uma consciência tão elevada quanto a nossa, mas é uma consciência, né? Então, ele está no modo da ignorância. Os ultraprocessados, é, os embutidos, né, que são ultraprocessados, qualquer alimento ultraprocessado está no modo da ignorância, as carnes, é, as bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas, elas estão ali entre rajas, né, porque elas dão prazer no momento, né, em que você está ingerindo aquela bebida, e depois você entra no modo da ignorância. E qualquer alimento muito pesado, né, que te dá embotamento no estômago, comidas pesadas, estão no modo da ignorância. E até comidas requentadas, muitas vezes, né, é, também acabam estando aí nessa classificação de, de, de tamas. É, que mais que eu poderia falar para vocês a respeito? Ah, tá. Vamos falar sobre o que elas causam na mente da gente e como é que a gente pode é, driblar isso, né? E curar a nossa mente e o nosso corpo através dos gunas, né? Através desses modos da natureza material. Vamos pensar numa pessoa que está no modo da ignorância, a mente deprimida. Se eu for querer levar essa pessoa, ou eu mesma, direto para o modo da bondade, vai ser muito difícil, porque essa pessoa ela está na inércia, ela está parada. Então, eu preciso levar essa pessoa primeiro para rajas. Rajas é movimento. O modo da paixão é um modo de movimento.
Então, primeiro, eu preciso sair da minha inércia e ir para o movimento, para depois passar para ter uma mente. Isso eu estou falando na parte mental, tá, gente? Para ter um movimento, para depois ir para um lugar mais alto, que seria o modo da, da bondade. E como que eu faço isso, né? Como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso desenvolver esse rajas, sair da minha inércia, sair do meu ponto ali da minha zona de conforto para o movimento. Depois que eu passo da inércia para a ação, aí eu tenho que acalmar esse rajas, né? Como é que eu acalmo ele, né? Entendendo que as paixões são naturais da vida. É assim que eu consigo, na minha mente, acalmar o rajas. As paixões são naturais. O sofrimento, o amor, tudo que nos causa essas paixões são naturais. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, você consegue acalmar um pouco essa, essa, essa paixão. Tá? Não, depois disso, é que a gente vai desenvolver uma mente sátua. E como é que a gente vai desenvolver essa mente sátua? Através do que nós estamos fazendo aqui, adquirindo conhecimento. Só através do conhecimento é que a gente vai adquirir essa força para estar no modo de sátua, no modo da bondade. E aí a gente pode começar a fazer nossas meditações, aí a gente pode começar a fazer práticas espirituais, e isso assim, independente da religião, independente do que você crê, né? Você pode até ser um ateu, você pode crer no que você quiser, mas as práticas espirituais têm que estar presente, né? Para a gente poder subir para esse modo da bondade. E aí a gente vai desembotando a nossa mente, né? E através de meditações, indo para um, um lugar de mais conforto até para a gente, né? Porque a gente acha que está numa zona de conforto aqui embaixo, mas aqui em cima também existe uma zona de conforto que a gente pode estar nela, né? E poder circular de um modo para o outro sem sair da nossa mente sátua, sem sair da nossa mente de bondade. Você pode estar alimentando uma paixão, mas com a mente mais acima. Bom, agora eu queria saber se vocês estão acompanhando, se está tudo bem, se foi bem entendido, e se está sendo, aliás, né, bem entendido. Se E querem aí, fazer gente? alguma pergunta. E aí, gente, tudo certo por aí? Ô, Lu,
você está já abrindo para perguntas ou você vai continuar a aula? Não, eu só quero saber mais se o pessoal está acompanhando até aqui, se está tudo bem. E aí, gente, tudo certo? Todo mundo acompanhando os raciocínios? Por mim, tudo certo, tá? Eu tô acompanhando bem. Eu tô Única com uma. coisa. Eu acho que eu tô com uma pequena dúvida, Lu. Você consegue me ouvir? Boa noite, tudo bem? Sim, estou te ouvindo. Boa noite. Boa noite a todos. Lu, uma dúvida. Você falou do café. E a gente até Uhum, conversou pessoalmente de café. Eu não sou fã de café. Tem como uhum. substituir ele? Ou tá tudo bem não gostar? Eu posso colocar essa energia, né? Ou né, essa questão em chá, porque eu sou viciado em chá, então eu amo chá. Tô ampliando mais ainda o leque. Acho que essa semana foi chá de abacaxi com hortelã, coisa que eu nunca tinha tomado os dois juntos, então tô apaixonado. Uhum. Tá tudo bem, porque eu não sou muito fã de café. Raramente cappuccino, mas também não sou aquele fã, porque eu não gosto daquela sensação da queimação, sabe? Aquela Sim, sensação sim. também, sabe, da energia que dá, misturado com cansaço, enfim. Então, eu me solidarizo com o que você está dizendo, porque eu também não gosto de café, eu não tomo café, é, e, e o café, ele está no modo da paixão, porque ele é estimulante. É a mesma coisa, os chás, existem chás que estão nos diversos modos, né? Por exemplo, o chá preto é um chá que está no modo da paixão, porque ele é estimulante, né? Um chá, se você pegar um chá de camomila, por exemplo, um chá de erva cidreira, eles estão no modo da bondade, porque eles conseguem acalmar a mente, entende? Então, assim, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas o fato de não tomar o café é até benéfico, né? Porque não leva a gente para um modo de paixão, Foi entendeu? aquela pergunta mesmo, porque eu não gosto da reação no corpo mesmo, que nem você falou. Ontem eu tomei Uhum. 1 litro de capim-limão, que eu queria descansar, e foi muito bom, mas geralmente não gosto muito de chá preto. O chá preto também está total no modo Rajas, né? Ele é estimulante, né? Então, ele também leva a gente. Claro que para quem gosta de café e toma um cafezinho de manhã para poder ficar mais alerta para o dia, para o trabalho, para ir para o trabalho, tudo bem, nada contra, né? O que eu quero que vocês entendam é que deve haver um equilíbrio, né? Mesmo que a pessoa não sou vegetariano, não consigo ser vegetariano, mas de vez em quando eu como uma carne e tal, não é isso que vai te fazer adoecer totalmente. Mas a gente precisa ter consciência de tudo aquilo que nós colocamos para dentro do nosso organismo, né? Tudo, a Ayurveda, ela trabalha muito com a digestão das coisas, né? Tanto as coisas materiais, quanto digestão mental, né? Essa nossa mania que nós temos hoje em dia, que eu acho que a maioria das pessoas tem, de ficar rolando o feed do celular, olhando videozinhos e tal, sem nenhum propósito, isso é totalmente em modo da ignorância, porque a gente fica totalmente parado ali, sem fazer nada, né? Por isso que eu disse no começo, é muito difícil hoje em dia a gente estar sempre no modo da bondade, porque sempre vai ter alguma coisa que vai tirar a gente desse modo, né? Essa coisa de rolar o celular e de ficar muito tempo no celular está atrapalhando a vida de muitas pessoas, principalmente dos jovens, né? Que ficam com a mente total, assim, botada
por causa de ter ali coisas sem propósito que vai acumulando e ali vai deixando a mente cada vez mais embotada. E nossa, eu estava falando uma coisa e acabei mudando e acabei esquecendo o que eu ia falar, mas tudo bem, eu já me lembro. Sim, eu estava falando, agora eu lembrei, eu estava falando da digestão, que na Ayurveda dá muito valor à digestão, como é que nós digerimos as coisas. Muitos, muitos dizem, né? Você é o que você come. Na Ayurveda, a gente vai um pouquinho além e diz: você é o que você come e principalmente o que você digere. Porque se você comer e não conseguir digerir direito, aquilo vai transformar de uma forma ruim dentro do seu corpo. Né? A gente recebe, por isso que eu acabei falando do celular, porque o celular a gente recebe muita informação, muita informação, deixa a cabeça da gente desse tamanho. Só que a gente não consegue digerir, né, todas essas informações. E aí o que acontece com a nossa mente? Vai para tamas, vai para o modo da ignorância. A gente fica letárgico, não quer saber de nada, né? É o mesmo o mesmo caso de você comer uma feijoada, você comer um churrasco e não digerir bem. Aquilo ali vai ficar lá, você vai ficar conversando com o negócio lá o dia inteiro, conversando com o alimento, né? O dia inteiro vindo, fica horrível, né? Agora, quando você tem a consciência de que você pode se alimentar de, de, alguma, de algumas coisas e que você, não exagerando naquilo, você vai manter o equilíbrio no seu organismo, aí isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença. Ah, bom, gente, eu acho que eu vou abrir um pouquinho para perguntas e aí a gente vai destrinchando mais algumas coisas depois das perguntas. Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida aí. Pois é, gente, isso é que é conhecimento, hein? A gente está aprendendo a importância da alimentação na nossa vida, né? Alimentação é nutrição, é energia, é qualidade de vida. E a Luciene é uma pessoa que eu tenho muita estima, muita consideração, porque ela estuda isso a fundo há muitos anos já, e ela compartilha isso com a gente de uma maneira simples e fácil para que todos entendam, né? Então, eu acho que a Luciene, para a gente, é um patrimônio, é uma enciclopédia aberta, pronta, cheia de conhecimento. E então, nós vamos abrir para as perguntas agora, e vamos fazer da seguinte maneira. Nós temos no nosso aplicativo a opção de levantarmos as mãos. Então, quem quiser perguntar, pode levantar a mão, e aí eu faço uma fila aqui de quem levantou a mão, né? A gente coloca na ordem da fila, e aí eu peço para liberar o microfone e fazer a pergunta. Bom, tem gente chegando aqui, inclusive, agora. Enquanto isso, quem quiser fazer perguntas, levantem a mão, fiquem à vontade. Vamos começar as perguntas aí para a Lu, porque ela está aqui para ajudar a gente. Não tem vergonha de perguntar, não, gente. Vamos lá. Ou alguma coisa que não tenha entendido, ou alguma coisa que ficou em dúvida. Ô, Lu, eu vou começar fazendo Oi. uma pergunta aqui para animar o pessoal, que é uma dúvida Uhum, que eu tenho bastante aqui, né? Quando sim. você falou do modo da paixão, você trouxe muito a respeito, assim, dos modos apaixonados, da gente sempre estar buscando isso. Me lembrou muito quando eu trago, assim, conhecimentos de neurociência, porque agora eu sou especializado nisso, muito na questão da dopamina, né? Hoje em dia, a gente está buscando muita dopamina, a gente quer sempre viver, assim, a gente quer viver sempre momentos de prazer, experiências relacionadas a prazer,
principalmente isso que nos proporcionam as telas, proporcionam as comidas saborosas, como você citou aí, das frituras, dos doces carregados de açúcar, carregado de carne, leite, enfim. Então, assim, a gente pode fazer uma relação direta entre dopamina e essa questão da paixão, né? É por isso que as pessoas querem sempre estar buscando esse tipo de experiência. Sim, eu acho que você pontuou bem, Guilherme, porque o modo da paixão, ele está bem, realmente, diretamente ligado a essa questão da dopamina, né? Porque as paixões nossas estão ligadas mesmo, né? A isso. Por isso que, né, como eu dei aquele exemplo do celular, né, porque a gente está tendo uma recompensa ali, né? Toda recompensa vai entrar nesse modo, né? O nosso dia a dia agitado, né? Essa adrenalina toda também, né? Que a gente vive, isso tudo alimenta o nosso modo da paixão, alimenta a Rajaguna, né? É, essa nossa vida tão atribulada, né, que a gente vive hoje, né? Essa busca da dopamina, eu acho que é isso mesmo. Acho que você pontuou bem essa questão. Porque nós temos no nosso organismo uma série de neurotransmissores. Mas Uhum, o principal que está relacionado a esse tipo de prazer é a dopamina, né? sim, E, sim, eu entendi. acho que a liberação de dopamina atrapalha o desempenho dos demais neurotransmissores quando efetuada em excesso, né? Então, acho que à medida em que a gente tem uma vida focada em dopamina, a gente tem menos serotonina. E aí começam os problemas de sono, os problemas de descanso, a pessoa não consegue ter aquela noite revigorante, né? Então, Isso. eu identifiquei muito esse conhecimento que você trouxe agora com isso. Realmente, eu acho que a neurociência ela vem, né, para agregar também, né, a Ayurveda, porque você vê como esse conhecimento ayurvédico ele é milenar, né, e hoje as ciências ela vem reforçar, né, esses conceitos da Ayurveda, né, isso é bem legal, porque faz com que, sabe, tenha uma credibilidade maior, né, como você falou, o excesso de dopamina acaba, outros neurotransmissores vão ficar mais baixos, então você não consegue descansar direito, né, então a gente fica constantemente em modo da paixão, fazendo essa dopamina circular no nosso organismo, né? Sendo que tem outros neurotransmissores que precisam também circular no nosso organismo, né? Para a gente poder descansar, para a gente poder ter um sono reparador, e isso nem sempre acontece, né? A gente vê hoje em dia muitas pessoas, eu atendo várias pessoas que eu não consigo dormir, quando eu durmo eu já acordo cansado, por quê? Está no modo da ignorância, não tem, né? Ou está no rajas, que é o modo da paixão, ou está na ignorância, tá? Entre esses dois, não consegue sair daí para ir para um modo da bondade, né? Para ter essa consciência mais elevada do modo da bondade, e não consegue, porque a dopamina está tão circulando, tão forte aí nesse organismo, né, nessa mente, nesse cérebro, que não dá, né, a pessoa não consegue. Nossa, exatamente. Lu, então muito obrigado aí por me esclarecer essa dúvida, essa relação. E agora, nós estamos aguardando as próximas dúvidas. Até o momento, ninguém levantou a mão. Jura que ninguém tem dúvida sobre a Ayurveda, gente? Todo mundo já Olha, conhece sobre a Ayurveda? como dizia um professor meu, quem não pergunta nada, ou entendeu tudo, ou não entendeu nada. Nada. Exatamente, né? Essa aqui é a conclusão. Vamos lá, gente. Quem mais quer fazer perguntas? Quem mais quer trazer aí dúvidas, conhecimentos? Bom, Lu, pelo visto ninguém. Podemos continuar aí, porque eu acho que o pessoal está tímido hoje. Eu não sei o que está O acontecendo. pessoal está muito tímido. Se as minhas dúvidas vai Bom, ser dúvidas mais além da aula de agora. hum, Aproveita, né? Esse é o poxa, momento, Igor, porque está relacionado.
Alface, rúcula, é, esses legumes. É bom também, né? Ele também emana alguma energia assim de amor, porque eu não sou muito fã de legume nem fruta, mas ultimamente, às Hum, vezes, eu tô sentindo essa necessidade de comer. E é o quê? É aquela. Nossa, Guilherme, como que é o nome daquela. Aquela raiz que eu gosto? Aquela. Aquele mato lá, como que é o nome daquilo? Que parece. A selga. É a selga. a selga? É o... aquele mato. Eu sou apaixonado pela selga, mas tem meses que eu não como, aí do nada me tá aquela vontade de eu preciso comer a selga, e eu como a selga em tudo, na tapioca, aí eu almoço, aí de café da tarde tô comendo a selga, e depois fazendo a selga refogada. O que que é isso na Ayurveda? Porque eu tô sentindo essa conexão, que nem a gente até falou sobre o alho, né, um tempo atrás, que Uhum, pelo menos a gente estava vendo na internet, o pessoal falando muito mal do alho, que o alho era mal para saúde, para energia, né, enfim, tudo coisa de internet, né, a gente sabe como funciona, uhum. mas eu também sou apaixonado por alho, por cebola nem tanto, mas muito mais alho. Então, minha dúvida seria essa: a Uhum. energia né, de alface, da selga, de rúcula, é pertinente a algum momento daquele momento que a pessoa está passando? Então, Igor, o nosso organismo, ele é muito sábio também, né? O nosso corpo e a nossa mente, eles têm uma inteligência própria, né? O Ayurveda, ele trata muito disso, da nossa inteligência, da inteligência corporal, inteligência de cada órgão, de cada sistema nosso. Então, assim, se o teu organismo está pedindo isso em determinado momento, é para a gente ficar atento ao momento que a gente está passando, né? Por exemplo, se você tem muita necessidade em um determinado momento de comer, por exemplo, alface, acelga, essas coisas mais leves, pode ser, tá? Não é assim uma coisa geral, precisa ter uma avaliação para saber exatamente, mas assim, pode ser que você talvez passando por um momento mais pesado na tua vida e está buscando uma leveza, e o seu organismo busca isso. Ah, então eu vou comer mais é, alface, que é leve, é muito vata, né? Então isso faz com que você busque aquilo, né? Às vezes pode acontecer o contrário também, né? Você buscar alimentos mais pesados, porque a tua mente às vezes pode estar muito avoada, e aí você sente, o teu corpo sente a necessidade de um alimento mais pesado, como as castanhas, por exemplo, que são alimentos mais oleosos, mais pesados. Então, o, é importante que a gente saiba escutar o nosso organismo, escutar o nosso corpo, o que ele está precisando nesse momento, né? E respeitar, escutar e respeitar isso, né? Nossa, obrigado, Lu. É Faz isso, Igor. total Não sei se eu sentido. respondi. Faz total sentido. É porque antes, até lembro, ano passado, quando a gente conversava, eu descontava no açúcar, né? E aí a gente também vai para Sim, essa parte do açúcar, da diabetes, que a pessoa que tem diabetes geralmente está querendo mais aconchego, né? Enfim. Mas sim, agora vai sim. dar sentido, porque significa que eu não estou indo pro açúcar, estou indo pro mais saudável, é menos pior. Essa questão do açúcar também é uma questão muito válida, porque assim, a gente busca alimentos doces, muitas vezes por carência, né? Carência, a gente está, às vezes, se sentindo, aliás, quer se sentir mais acolhido, né? Então, a gente acaba buscando alimentos mais doces, né? E o alimento muito doce, ele tá também no modo da paixão. Aliás, doce com açúcar, tá, gente? Não uma fruta doce, por exemplo, mas estou falando doce no sentido do açúcar.
E é muito importante, o que eu quero deixar claro aqui, e deixar um conselho, mas, né, para a gente prestar muita atenção no nosso corpo, né, e ter consciência também. Isso, por isso que eu falei do conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem liberdade para fazer o que a gente quiser fazer. Esse conhecimento que eu digo, se eu estou buscando muito doce, o que está acontecendo na minha vida nesse momento? Por que eu estou buscando tanto o doce, né? Por que eu estou buscando tanto alimentos mais salgados, né? Por que eu estou buscando muita internet, por exemplo, né? Não falando só da alimentação, mas tudo que a gente busca na nossa vida, né? Por que eu estou muito na internet? Por que eu estou muito irritada? Por que eu estou muito brava? Por que eu estou muito medo? Né? Esses porquês, esse conhecimento do nosso corpo. E esse conhecimento do nosso corpo passa pelos modos da natureza. Que modo que eu estou agora? Né? É isso que é a chave da coisa. Que modo que eu estou, né, nesse momento? Né? O Igor falou do alho, da cebola, né? Eles estão no modo da paixão, sim, mas eu acho que às vezes também as pessoas demonizam demais determinados alimentos, né? O alho, ele está sim no modo da paixão, mas tem horas que você precisa dele, como você precisa de qualquer coisa que esteja nesse modo da paixão. O alho é um excelente antibiótico, por exemplo, né? Você pode usar o alho na comida, só que do jeito que às vezes as pessoas fazem, principalmente aqui no Brasil, coloca alho e cebola em todas as preparações de comida. Tudo fica com gosto de alho e cebola, né? Será que eu não estou exagerando? Né? Faço o feijão com alho e cebola, o arroz com alho e cebola, a carne com alho e cebola, os legumes com alho e cebola, tudo, né? Então, será que precisa desse exagero? Né? É isso que eu estou tentando passar para vocês, o equilíbrio, que é fundamental, né, em qualquer coisa que a gente faça na vida e quando a gente pensa nos nossos momentos, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer perguntar mais alguma coisa, gente? E aí, gente, tem mais alguma pergunta? Ou eu posso passar para a Lu passar, sei lá, para as próximas etapas, para os encaminhamentos finais, enfim. Quem tem perguntas, por favor, levantem a mão. Eu acho que se ninguém tiver por enquanto, já vai aquele conselho que a Lu deu pra gente aquela vez lá, de em vez de colocar alho no arroz, colocar fenugreco. Eu fiquei viciado no fenugreco no arroz, Lu, viciado nível extremo, mas Muito bom. também intercalo o alho, raramente coloco fenugreco, mas o gosto, o sabor pra mim foi muito bom. O Guilherme não gostou muito não, mas minha mãe amou também, aqui em casa meu pai também gostou, eles nem sentiram a diferença do alho para o fenugreco, mas eu particularmente amei assim a sensação e é aquela sensação também da energia, eu me senti mais calmo, mais centrado também, Sim, enfim. sim. Né, realmente, né, quando você substitui um pouco esses temperos muito, muito raja, né, muito modo de paixão, como é o alho e a cebola, você também começa a ter, você começa a sentir você começa a sentir no seu corpo diferenças, né? É bem gritante. Se vocês começarem a fazer algumas mudanças e tomar consciência de algumas coisas, o que vocês vão sentir no corpo e na mente é, é muito, é muito relevante, né? Tem muitas coisas que a gente pode usar, né? Além do feno-grego, é, o arroz com
semente de mostarda, fica maravilhoso, dá um aroma, a casa fica com aroma, com aquela semente de mostarda, é uma coisa assim. é, Talvez a gente possa até fazer um dia uma aula meio assim, culinária, né, Guilherme? Sim. Para Com dar uma. certeza. A gente já está planejando isso há algum tempo, e isso é fundamental. Eu acho que Guilherme, seria. A Má vai perguntar. Pode perguntar, Maria. Oi, Guilherme, pois eu, não. Oi, eu posso querida. fazer uma pergunta? Eu estava estudando sobre a questão da alimentação e disse que com o tempo a gente tem que aprender a comer menos, né? Que a pessoa vive se empanturrando demais de alimentos, né? Aí eu me lembrei da questão do jejum intermitente. Ele é importante a vida toda na vida da gente, ou a gente tem que passar um tempo, parar, depois voltar? Essa é a minha dúvida. Pronto, Lu, agora a Maria trouxe um tema polêmico que Aham, eu vou deixar você falar e depois, se você permitir, eu complemento um detalhe, tá? sim, sim, com certeza. Então, Maria, uma pergunta interessante, da questão de comer menos, né? Isso é uma coisa também que o Ayurveda apregoa de você entrar no equilíbrio, né? Porque dizem por aí que quem come menos vive mais, né? Não sei se você já ouviu, né, Maria, isso é, se falando por aí, né? Mas assim, é o comer menos, mas é o comer com consciência, né? É o comer. Você não precisa comer muito para comer bem, né? É uma coisa você, né? Porque se as pessoas se empanturram de comida, isso é modo de paixão e de ignorância, porque ela vai estar se alimentando, né, empanturrando, que dá um prazer no momento, mas e depois dá um embotamento, dá uma leseira, uma preguiça, né, porque ficou muito empanturrado e a digestão não faz direito, né? Não, a digestão ela não se processa bem, né? E quando você come menos, mas bem, a sua digestão vai ser bem mais completa, né? Agora, quanto ao jejum intermitente, assim, é uma opinião pessoal minha, tá, gente? Assim, eu não estou muito embasada na ciência. Eu estou me embasando pelo Ayurveda. Algumas pessoas podem fazer jejum intermitente, sim. Para outras pessoas, isso já não funciona mais, assim, no conceito da Ayurveda, né? Um vata, por exemplo, uma pessoa que está é mais magra, desnutrida, ela não vai se dar muito bem com o jejum intermitente. Agora, um kapha, por exemplo, que tem uma estrutura mais forte, ele pode se dar muito bem com o jejum intermitente, sim. Ele pode fazer, claro que, né, dentro das orientações, né, de um especialista, de um nutricionista, mas pode se dar bem, sim, tá? Eu, particularmente, nunca fiz e acho que não faria, pela minha constituição, tá? Agora, para outras pessoas que têm uma constituição diferente, talvez eu poderia prescrever isso. Guilherme, você quer complementar? Eu quero sim. Então, Maria de Luz, uma coisa bem interessante que a gente pode acrescentar nisso também, que está relacionada à Ayurveda, e a Lu vai concordar comigo, comer muito é realmente um problema, tá? Comer demais realmente é um problema, porque quando a gente come demais, o nosso organismo, ele entra em colapso, ele entra em estágio de colapso, assim como ele também entra quando a gente ingere álcool em excesso, açúcar em excesso, ou faz alguma peripécia, né? Vamos dizer assim, a palavra certa que eu vou usar para você.
se a gente falar de anatomia humana, nós temos duas válvulas importantes que ficam no estômago, que é o duodeno, que o duodeno fecha a conexão entre o estômago e o intestino, e tem a válvula cárdia, que é a válvula que fecha a conexão entre o estômago e o esôfago. Não sei, a Lu deve conhecer isso com certeza, né? Essas válvulas, ambas essas válvulas, elas são impregnadas de pepsina. A pepsina é uma enzima digestiva que tem como principal finalidade dentro do organismo digerir as proteínas que nós consumimos, né? Ela fica de olho ali, vê o acesso à proteína e vai fazer a digestão daquelas proteínas. Porém, a pepsina não serve só para isso, tá? Ela se conecta com GABA no cérebro e alguns outros nutrientes e coloca o organismo em estágio de alerta. As válvulas, elas são impregnadas de pepsina. Quando aquele ácido clorídrico e aquele excesso de alimentos entram em contato com aquela pepsina, o ácido clorídrico dilui aquela pepsina, encaminha para a corrente sanguínea, e aí a corrente sanguínea avisa, através da corrente sanguínea, o organismo avisa esse colapso ao cérebro. E aí o cérebro vai despertar todas aquelas sensações de enjoo, de vontade de vomitar, de empachamento, que a Lu falou bem sobre isso aqui, né? Então, sim, comer demais é complicado. Quando a gente é mais jovem, o organismo tem condição de corrigir esse colapso provocado pela pepsina. Quando a gente vai ficando mais velho, o organismo vai ficando mais desgastado com isso, né? E ele tende a gerar resistências. E essas resistências podem provocar 60 doenças diferentes, né? Então, assim, várias doenças que nós desenvolvemos na velhice também podem estar relacionadas a comer demais. Então, sempre comer no máximo 80% do que cabe dentro do nosso estômago é o ideal. Inclusive, o Paulo Sato falava bastante sobre isso nas aulas, quando as aulas eram presenciais, etc., né? E, assim, sempre evitar comer para se empachar. Eu fazia isso muito, né? Então, a gente tem que evitar comer demais para se empachar muito também, isso é importante. Bom, eu não vou falar muito, porque a aula não sou eu o protagonista da aula, hoje é a Lu, né? Eu só estou complementando, então eu quis trazer esse Mas é raciocínio. bom esse complemento científico aí para a gente, né, buscar conhecimento mesmo, né? Exatamente, para buscar isso, e isso é importante, porque a gente acha que quando a gente come demais, nada acontece no nosso organismo, e sim, acontece muita coisa ruim. Uhum. Então, a minha recomendação é essa, assim, comer 80% do que cabe no nosso estômago, comer também uma refeição sempre com vegetais, procurar sempre fazer uma alimentação mais natural possível, com arroz, feijão. A nossa alimentação do dia a dia é muito rica, né, com exceção do pão com margarina, e o pão com margarina que não é, mas o restante é até que um pouco rico. A gente sempre complementar, assim, uma alimentação adequada e, naquele momento, o quê? A gente viu que a gente se satisfez, porque existe isso. A gente ativa no cérebro isso. Eu estou satisfeito, não preciso comer mais que isso. Chegar nesse ponto, a gente se satisfazer. Porque se a gente continuar comendo, aí gera o problema. E tem aquela coisa também, né, Guilherme? A gente precisa sair da refeição até com um pouquinho de sensação de fome, né? Porque o cérebro, você pode até falar melhor do que eu sobre isso, o cérebro ele demora um pouco, né, para ter essa sensação de saciedade, né? Por isso Sim. é que as pessoas se empanturram, porque elas comem até não aguentar mais, aí o cérebro já dá aquele tilt, né? Exatamente. Isso se dá porque o cérebro ele está acostumado a processar em real time alimentos in natura, alimentos crus, alimentos naturais. Uhum. Os alimentos processados ele não consegue acompanhar em real time, então ele tem um delay para entender quando aquilo entra no estômago, o ácido clorídrico avisar para ele que é um alimento, e a partir disso ele falar, não, agora eu estou satisfeito. É por isso que as pessoas se empanturram. Porque se você comer frutas, verduras e legumes, você vai ver que você vai se satisfazer em algum momento rapidamente. Aí quando você vai procurar, por exemplo, o doce, o lanche, o hambúrguer, a lasanha, a pizza, aí você tende a se empanturrar com mais facilidade. Bom, Lu, eu acho que para esse tema é só. Nós podemos... Tem uma outra pergunta aqui. Parece que é Gildete, Isso. né? É a Gildete que está com a mão Levantou a mão. levantada.
E eu vou pedir agora para ela liberar o microfone e fazer a pergunta dela. Boa noite, querida Judete. A Judete é minha mãe, inclusive, para quem não sabe. Bem-vinda. A sua pergunta, por Olá, favor. Boa noite, Luciene. boa Olha, noite. eu peguei assim a aula um pouco atrasada, né? E Uhum. confesso que eu fiquei mais perdida que cachorro quando cai da mudança no começo, sabe? Eita, Mas deu para pegar bem. Você explica muito bem. Mas tem uma coisa que você falou agora por último, quase por último, que me causou uma agonia, na verdade, né? Você falou em relação ao alho e à cebola sim. na, no feitio da comida, né? Da refeição. Eu gosto do alho e da cebola junto, Uhum. né? Dou uma fritadinha antes, faço a refeição. E quando falta um desses dois no feitio da comida, eu sinto falta e não me sacia. Tem alguma coisa a ver? É o costume, né, Gildete? Porque você se acostumou com o sabor do alho e da cebola, né? Ah, Isso te dá uma certa satisfação, né, no paladar. É isso que a gente chama de modo da paixão, porque tudo que te dá essa satisfação, essa coisa de querer mais, de sentir falta, né? sim, Eu não digo aqui, também não digo para ninguém, não usar de jeito nenhum a cebola e o alho, né? É, quando a gente não passa a não usar tanto o alho e a cebola, você acaba descobrindo outros tipos de temperos, né? É, é isso que eu falo sobre o conhecimento, né, Gildete? Assim, o conhecimento realmente é uma bênção para a gente. Tem gente que fala que a ignorância é uma bênção, mas eu digo que o conhecimento que é uma bênção, com porque a certeza. gente pode conhecer outros tipos de temperos, né? Claro que se você está acostumado a colocar alho e cebola e você não coloca, você vai sentir falta, porque você está acostumada, né? Mas e se você colocar o alho e a cebola em uma das suas preparações e a outra você colocar outro tipo de tempero, por exemplo, né? Sim. Porque tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, né? E às vezes é mais fácil a gente mudar de religião do que mudar hábitos alimentares. Hábitos alimentares são muito difíceis da gente mudar. Eu entendo isso, né? Mas se a gente não tentar, né? Se a gente não procurar outras coisas, outros temperos, modos diferentes de fazer as nossas preparações de comida, né? A gente não vai saber, né? Se é bom ou não. Então, olha, o Guilherme tem a mania de fazer a comida, ele faz, ou ele coloca só alho, ele nunca, dificilmente ele coloca cebola. Só que Uhum, eu não me sinto saciada quando eu como, você entendeu? É isso, é essa a minha dúvida. Por que que isso sim. não me satisfaz? Só isso. Aí eu tenho que misturar os dois para poder me satisfazer. Se eu comer uma colherinha só, me satisfaz com alho e cebola. E se não, eu quero sempre mais. Sim. Lu, minha mãe está descobrindo com quem eu estou aprendendo isso. Tá vendo? Olha Depois que eu só. comecei a ter aula com você, eu resolvi cortar um pouco da cebola, fazer o feijão de uma outra forma, sabe? Eu comecei a reduzir. Sim, Porque eu sim. também Com gosto alho muito de alho inteiro, e cebola. sabe? Também Olha, gosto vocês muito. veem como que a nossa mente ela é poderosa, né? Assim, não tem o alho e a cebola, aí você não se sacia. O Não, cérebro ele não processa, né, a saciedade, né? É muito interessante isso, né, gente? A gente perceber essas coisas, né? É bom que você está percebendo isso, Judete, porque aí você tem condição
né, de se questionar, porque, nossa, o meu cérebro está, né, não Sim. está processando isso, né, Ele não está não processando que eu estou consegue. comendo a mesma quantidade de comida, só que com um gosto diferente, né? É interessante da gente Vamos ver estudar. isso, né? Da gente ouvir isso. Então, isso me despertou na hora que você falou em relação ao tempero, né? Uhum, Eu antes nunca gostei, aliás, não gosto de pimenta, na verdade. sim. E o Guilherme tem mania de colocar um pinguinho de pimenta, sabe, na comida. Uhum, Eu senti um certo sabor agora, que é uma diferente que ele está usando. Ela está sim. entregando ele. Mas realmente, sem o alho e a cebola junto, não me sacia, né? Eu já reparei isso. Então eu quero comer sempre mais. Mas agora que você já sabe disso, Judete, dá para mudar algumas coisas, né? Aliás, eu acho que por isso que eu falo conhecimento, né? Na hora que você tem essa consciência de que realmente você, né? Porque assim, claro que a gente tem os nossos gostos pessoais, né? Eu, por Sim, exemplo, eu gosto do gosto azedo, coisas ácidas, né? sim. Então, às vezes eu vou temperar a minha salada e se não tem uma coisa ácida junto, parece que eu não estou comendo nada, mas é isso mesmo. Né? Assim, se eu não coloco um limão, por exemplo, né, para deixar a salada mais ácida, e misturar isso com arroz e feijão, para mim, nossa, eu como mais até Ah, com tá. esse gosto ácido. Então, são esses gostos pessoais mesmo também, né? Mas Ah, a gente precisa estar atento, né? Estar atento para essas coisas. vou ficar. Vou ficar daqui por diante. Exatamente. E aí eu já sabe de onde vem. Por exemplo, agora eu tô fazendo feijão com outros temperos, tem hora que eu tempero sem alho e sem cebola. E gera uma polêmica, né? Mas faz parte. É, A gente tem o que superar as gengibre polêmicas. também é um bom tempero, principalmente para o arroz, né? Então, a gente vai mais para frente fazer uma aula assim, eu acho que vai ser bem interessante. Para Ah, tá explicar essa certo. questão dos temperos, assim, né? Acho que isso é bem legal, isso é bem bacana. Bom, eu tô vendo Legal. aqui agora. Mãe, a senhora concluiu? Sim, sim. Então agora eu vou passar a palavra. Agora nós temos a próxima pergunta, Lu. Eu acho que eu vou passar para a Edneia a palavra. E aí ficamos por aqui. Hoje é a última pergunta da aula, que já estamos passando pouco tempo. Tá bom. Edneia, boa noite, querida. Bem-vindo ao nosso conteúdo. Pode liberar o seu microfone e fazer a sua pergunta, por favor. Boa noite. Eu cheguei um pouco tarde, então não peguei a primeira parte. Mas Hum, essa questão de tempero me aguçou, porque eu nunca gostei de cebola, só gosto do cheiro da cebola. E aí eu comecei a usar aquela roxa. Aí sim. gostei. Mas, pela falta de hábito, eu quase não uso. Mas eu vi na internet outro dia que a gente não deve comer cebola. E eu fiquei assim, né? Poxa, não tem quercetina, é excelente, tudo, né? Porque explicava que a cebola, ela não digere, só o molho dela que nós deveríamos comer. Você concorda com isso? Olha, eu não sei, assim, embasado em que essa pessoa falou isso, É, né? foi uma nutricionista, entendeu? Aí eu fiquei. Nutricionista, É, assim, olha, sinceramente, eu não tinha ouvido falar sobre isso, que, né, que tinha que não era bom comer e tal. Acho que é, justamente por ela estar no modo da paixão, a gente não deve exagerar nela, né? Tudo é questão de equilíbrio, né? Com relação à cebola roxa e aquela cebola normal, elas têm uma diferença de gosto, né? Elas têm e também tem uma diferença de cheiro, né?
de uso, né? A gente usa a cebola comum, aquela amarela, né? Para umas coisas, e a cebola roxa para outras coisas. Tem uma diferença, aí também tem uma diferença de, é, é, como é que eu posso dizer? Uma diferença de na Ayurveda a gente chama de víria, que é uma qualidade dela, né? São diferentes. A cebola branca mais vata e a cebola roxa é mais pro pita, né? Ela é mais ácida. Não, aliás, a branca é mais ácida do que a roxa, né? Mas, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar nessa coisa da cebola, não. Assim, é, tudo, Então, para mim, é questão de equilíbrio, né? Acho que não existe nada que você realmente tenha que cortar, assim, definitivamente, né? Mas é tudo questão de equilíbrio mesmo. tá ok, obrigado. Nada. Oi, Edneia. Uma coisa interessante para falar sobre a cebola, inclusive nos cursos anteriores eu dei algumas aulas sobre cebola, né? Eu acho que a cebola é fundamental para a saúde. Levantou-se essa hipótese agora de não comer cebola, na verdade, porque isso veio oriunda de uma fake news, na minha opinião, é uma fake news, né? E as pessoas surfaram na onda porque esse assunto se tornou popular nos algoritmos. Mas eu acho assim que a gente não pode comer muita cebola. Realmente a cebola tem que ser reduzida. Foi por isso, foi na redução da cebola. Eu acho que entre a cebola e o alho, a cebola é a mais pesada. Inclusive, foi por isso que eu comecei a tirar um pouco da cebola dos alimentos por dois fatores. Primeiro, justamente para praticar essa redução no consumo, né, automaticamente, e ao mesmo tempo para diminuir a perecibilidade dos alimentos, porque todo alimento que a gente acrescenta cebola, ele estraga mais rápido, né? A Verdade, cebola, verdade. ela dura Sim. pouco, assim, né, nos Uhum. alimentos em geral. Mas eu acho que eu sou a favor do consumo, eu defendo o consumo, principalmente para a questão de antibióticos, né? E tem uma questão, a gente vive falando, cadê a proteína, cadê a proteína, cadê a proteína? A cebola é o único alimento fresco no nosso prato hoje que consegue fornecer todos os aminoácidos essenciais para a formação das proteínas que a gente precisa. Nossa, que bom. Então, Vou assim, voltar a comer. são 22 aminoácidos, principalmente a cebola roxa. A cebola roxa ela é preparada para absorção desses aminoácidos, né? Só que a gente come pouquinho, gente, mas é pouquinho mesmo, sabe? Se você picar a cebola e pegar 5, 6 quadradinhos de cebola picada, é só isso. Cebola se consome bem pouco. Agora, nos nossos temperos mesmo, gosto muito de cebola, né? Eu gosto de fazer, por exemplo, a minha proteína de soja cebolada, eu quero colocar 2 cebolas, 3 cebolas, aí o bicho pega. Mas eu gosto. Cebola é Eu gostoso, gosto do cheiro. né? Mas cebola é bom, É, querida. Eu recomendo, assim, principalmente para quem tem problema respiratório e para quem tem problema na pele, como falta de colágeno. Você sabia que cebola é bom para estimular colágeno dentro do organismo? A pessoa está com falta de Hum, colágeno, eu ao invés, estou. então, ao Vou invés de comer tomar cebola. colágeno, coma cebola. Ah, tá legal. Obrigada. Nada. Desculpa, eu Lu, eu te só, eu interrompi só, de novo, né? Tá ok. eu só queria complementar essa questão do alho e da cebola. É, Isso, pelo menos na parte da Ayurveda e nas escrituras indianas, né? Porque a Ayurveda veio da Índia. E lá eles não comem alho nem cebola. Alho principalmente, porque é, o alho ele ele dá um embotamento na mente, né? E para quem medita, para quem faz meditação, o alho ele não é recomendado. E outra coisa, eles usam lá o alho como remédio. O alho para eles é remédio. Então, assim, por isso que eles não colocam na comida, porque como o alho ele é um antibiótico natural, quando você coloca ele muito na comida e come muito junto, né, como tempero, quando você for precisar dele para como remédio, como esse antibiótico natural, ele
ele não vai fazer efeito, tá? É por isso que eles não consomem o alho como tempero. É, é isso que eu queria falar sobre o alho, e eu acho que aqui na nossa civilização, né, na nossa civilização ocidental, tem muita coisa que atrapalha a nossa meditação. Então, não vai ser um alho que você coloca na comida que vai atrapalhar isso, né? Claro, tudo dentro, como eu falei já, né? Tudo dentro de um equilíbrio, né? Porque tem tanta coisa aqui que já tira a nossa concentração, mas isso não vai ter muitos resultados negativos, né? Sim, com certeza, Lu, sem dúvidas. Bom, Carmosino, eu vi que você tinha liberado o microfone. Você quer perguntar alguma coisa, amigo? Você pode liberar o microfone de novo, que eu tive que fechar porque eu estava fazendo barulho. Pronto, tá aberto. Tá, obrigado. Não, eu entendi. Foi feita a pergunta depois aí, eu entendi. Obrigado. Ah, tá. É porque entrou na polêmica, né? Alho e cebola vira uma polêmica no nosso dia a dia sempre. É sempre polêmico. Ok, muito obrigado. Bom, gente, então é isso. Alguém tem mais alguma questão, alguma coisa? Já estamos avançando um pouco no tempo. Só contribuindo para essa polêmica, né? É a mesma coisa que eu tenho mania de comer comida agridoce. Eu adoro ter alguma coisa doce na comida. Tento me livrar, mas não consigo. Ou tem que ter uma manguinha, ou tem que ter uma banana. É outra polêmica, né? Você come isso junto com a comida? Isso, Junto? Uhum. junto. Não, viu, Mariana? Pela Ayurveda não é ruim, desde que seja uma fruta doce, ou sei lá, uma banana, manga, isso não atrapalha a sua digestão, nada disso, tá? Claro que sempre dentro do equilíbrio, então comer uma manga inteira, né? Então, assim, pela Ayurveda, isso não te prejudicaria, né? Desde que não seja exagerado, isso é bom até. Pois bem, então pode comer a bananinha e a manguinha com comida, sem problema, né, Lu? Isso. Para dar o toque agridoce. Sem problemas. Lu, quer fazer algumas considerações finais? Quer encerrar a Só aula? queria fazer um fechamento aí para gente encerrar, né? Então, assim, queria só, né, lembrar vocês dos modos, né, da natureza material, aquilo que liga a gente à natureza, né, às nossas raízes materiais, né, modo da bondade, da ignorância, da paixão, né, a gente sempre tem que ficar alerta sobre isso e sempre tentar desenvolver o modo sempre da bondade, seja o que a gente estiver fazendo, né, e isso como que dá para a gente fazer? Meditando, tendo as nossas práticas espirituais, né, independente de religião, e estando em comunhão com o universo, porque o que acontece, segundo a Ayurveda, e uma coisa que eu acredito muito, tudo o que acontece no universo acontece dentro da gente, tá? Então, se a gente estiver em harmonia com o universo, a gente vai estar em harmonia com a gente mesmo. Isso, eu agradeço a todo mundo né, a paciência de todo mundo estar aqui, me ouvindo, aprendendo um pouquinho mais, e eu também sempre aprendo com vocês. É isso, Lu. E também estamos aqui juntos. Agradecemos a você. Eu queria agradecer, esboçar a minha e a nossa gratidão por você estar nos ajudando mais uma vez com conteúdo aqui no curso. São conteúdos esplendorosos e deixam todos muito felizes aí, empolgados. Lembrando que essa aula ficará disponível a partir de amanhã, às 9h30 da manhã, em nosso canal no YouTube, no Facebook. Caso você queira assistir de novo o conteúdo, ou até mesmo indicar por um amigo, um familiar para assistir também,
Basta acessar as nossas plataformas e assistir a aula. Nós agradecemos também a todos que participaram hoje, que trouxeram perguntas, dúvidas, acompanharam com a gente. Houveram comentários no chat também da parte da Luciana. Só uma pergunta aqui, Lu, para a gente acabar a aula, porque a Luciana mandou algumas coisas no chat e eu esqueci de responder. Ela comentou assim que acha incrível a relação de quando saímos da nossa essência vem o desequilíbrio, com certeza. Ela também complementou o que eu falei de não ingerir líquido durante as refeições para não prejudicar a absorção de nutrientes, né? Com certeza também apoio muito. Isso é Consumir muito a refeição. importante. Consumir a refeição sem nenhum tipo de líquido, né? E ela comentou aqui, a temperatura do alimento e dos líquidos interfere na absorção dos nutrientes? O que você acha, Lu? Na sua opinião, interfere? Olha, eu não vou ter o conhecimento científico para isso, para responder essa pergunta, tá? Ayurvedicamente, interfere, assim, o alimento mais quente, ele é melhor absorvido, ele é melhor digerido, isso em questão da Ayurveda. Por quê? Porque a Ayurveda prega que o alimento, até bebida e alimento que a gente ingere, tem que estar numa temperatura do nosso corpo. Então, uma comida de morna para quente seria melhor, ayurvedicamente, para a digestão dos alimentos. Ô, Lu, e complementando o que a nossa amiga Luciene trouxe, a Luciana perguntou para a Luciene. Então, complementando o que a nossa amiga Luciene trouxe, interfere sim, tá? Cientificamente e ayurvedicamente as coisas são alinhadas. O alimento quente e o alimento em temperatura ambiente, ele é melhor absorvido pelo organismo. O alimento gelado, e principalmente a bebida gelada, atrapalha o processo digestivo, gerando estresse oxidativo porque fica mais tempo parado no estômago, tá? Então, alimento frio e principalmente bebidas frias aí, geladas no caso, né? Frias na temperatura ambiente, não. Geladas atrapalham sim. A Ayurveda recomenda jamais tomar nada gelado. Nada gelado. Eu também recomendo, não tomem nada gelado, principalmente água gelada, que é bem perigosa para a saúde. Sim, com certeza. Amigos, então, mais uma vez agradecemos, uma boa noite a todos, e que bom que gostaram do conteúdo. Depois comentem, compartilhem o vídeo, comentem em nosso grupo e tragam as dúvidas também para a Lu. Ela está no grupo e irá responder vocês aí nas próximas etapas, tá bom? Um grande abraço, uma ótima noite. Quem quiser liberar o microfone agora para dar um tchau, fique à vontade. Boa noite, paz e luz para todos. Boa noite. Bom descanso para todo mundo, muito obrigada. Gratidão, adorei. Boa noite, viu? E obrigada por agradeço. tudo, pelo conhecimento. Muito obrigada mesmo. Por você dividir, repartir, compartilhar esse conhecimento com a gente, tá? Obrigada. E é isso, gente. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até a próxima aula. Um tchauzinho. Adiós. Tchau. Tchau.